Shalom, shalom pessoal, bem-vindos ao Sharei Torá, bem-vindos a mais uma aula de Torá. Com muita alegria que estamos aqui hoje, para que nós possamos estudar cada vez mais, aprender cada vez mais com Hashem, com a sua Torá. E hoje, não vou me alongar muito, mas eu quero falar sobre um tema muito importante, que por causa da grande fé, né? Temos muitos problemas de compreensão sobre o que realmente é, que é justamente o perdão, né? A relação entre perdão e pecado. Tem um versículo lá no livro de Números, capítulo 15, 25 e 26, está escrito o seguinte, vou ler para vocês. Os sacerdotes farão expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e eles serão perdoados. Pois foi um erro, e por esse erro eles trouxeram um corbã, uma oferta de fogo perante Adonai e uma oferta de pecado perante Adonai. Toda a congregação dos filhos de Israel e os estrangeiros residindo entre eles serão perdoados, pois isso aconteceu por causa de um erro. Veja bem, o livro de Levítico, ele nos apresenta 5 tipos de korbanot, tá? O olá, o minhá, o shelamim, o hatat e o asham. Tá? Existem apenas 5 tipos de korban. E quando a gente lê, tem algo curioso. A gente entende que esses korbans, né, eles serviam para perdão dos pecados, né? A pessoa pecava lá e fazia um korban, e realmente é verdade. Servia para perdão dos pecados. Alguns deles, outros para agradar a Hashem, outros para as festas e tal. Mas o curioso sobre os que servem para perdoar o pecado, que especificamente 2, que é o Hatat e o Asham, nenhum deles servia para expiação de pecado intencional. Nenhum deles servia. Ou seja, então tem um mandamento: não roube. Aí a pessoa vai acidentalmente, pega alguma coisa, acha que é dela, põe no bolso, leva, acontece alguma coisa, faz algo acidental, um erro acidental, né? Ou ela foi mal guiada, falou que se pegasse isso não é roubo, ela acabou pegando e depois descobriu que é roubo. Cometeu um pecado, não foi intencional, um pecado grave, não intencional. O que ela faz? Ela ia lá e levava um corbão, tá? Um sacrifício. Agora, se o pecado é intencional, se a pessoa não rouba, a pessoa vai lá e planeja roubar, rouba sabendo que está roubando, temos um problema, porque não há corbã para isso. Então, uma pessoa que, por exemplo, um indivíduo que se relaciona com uma mulher casada, por exemplo. Esse indivíduo não sabe que a mulher é casada. E depois ele descobre. Ele cometeu um pecado gravíssimo, que é se relacionar com uma pessoa casada. Ele tem que ir lá e fazer um corbã. Agora, se o indivíduo já soubesse que essa mulher é casada e mesmo assim se envolveu com ela, então foi um pecado intencional. E para isso não tinha corbã. Não tinha um sacrifício para um pecado planejado ou um pecado onde a pessoa conscientemente o comete. E isso é um grande problema, né? Porque nós pecamos todo dia acidentalmente. Mas quantas vezes, quão frequentemente nós pecamos intencionalmente? Nós pecamos sabendo que estamos pecando. Nós pecamos com aquela mentalidade, depois eu peço perdão. Você sabe que você está errando e você mesmo assim erra. E aí que está o problema. Como saciar o perdão? Como atingir o perdão? Imagina, se não tem corbã, se não tinha essa opção na época da Torá, o que te faz pensar que hoje tem essa opção? Veja, uma das coisas que mais religiosamente falando, mais atrativas que existe, são duas coisas bem atrativas.
é a ideia de inferno, é a ideia da punição eterna, a ideia do inimigo, a ideia de Satã. Isso atrai muitas pessoas por medo. E a ideia de que Deus, que Hashem, perdoa tudo. Realmente, ele perdoa tudo. Mas a ideia que nos é passada é que basta você se arrepender e pedir perdão e tá tudo bem. Você vai lá, comete um pecado, poxa, me arrependi, desculpa, tal, tá perdoado, tá tudo bem. Isso também é uma ferramenta muito poderosa nas mãos de diversas religiões, porque ela acaba dando uma opção interessante, né, para o pecador, né, para o cara que não quer mudar de vida, para a pessoa que não quer transformar o que ele realmente é, para uma pessoa que não quer transformar os seus hábitos. Por quê? Porque quando você pensa, quando você acredita que você se arrepende, pede perdão e Deus perdoa, isso é uma carta branca para o pecado. Isso eu já falei para vocês, é uma carta branca para o pecado. Você pode pecar o dia inteiro, você faz o que você bem entende, e à noite você chega em casa e pede perdão. E tá tudo bem. Não tem preço a pagar, não vai ter... Você não vai ter que carregar problema com esse pecado, Hashem já esqueceu, já te perdoou. Então tá tudo bem. Por que eu vou mudar meu estilo de vida? Entende? Então, a pessoa que chega assim, pede perdão, se arrepende, pede perdão, que tá tudo bem, que é o que a gente mais escuta hoje em dia. Saiba que esse indivíduo tá te enganando. Ele tá te levando pro buraco. E por quê? Porque é interessante que você acredite nisso para ele, porque ele vai agariar mais um seguidor, né? Esse tal do massagear o nosso ego para que a gente pense que estamos na santidade, no caminho divino, é ótimo. E se isso não funciona, utilizamos o inferno, utilizamos o medo. Então são duas armas muito fortes, né? O medo e amaciar o ego. Então, com isso em mente, temos que entender duas coisas. Qual a relação do pecado com o perdão? Tá? E como o perdão ele serve para que nós não cometamos novamente os mesmos pecados. O segredo ele está justamente no perdão. Como o perdão é obtido. Né? Você vê como Hashem ele não dá ponto sem nó. Esse versículo que a gente leu, ele fala que aconteceu, o povo errou por causa de um erro. O que ele está falando? Ele está falando que o pecado, nesse caso, a Torá está lidando com um pecado acidental. Foi por causa de um erro, não foi por causa de uma intenção. Eles erraram alguma coisa e cometeram um pecado por causa de uma falha. Nesse caso, eles tinham que fazer duas coisas. Eles tinham que levar uma oferta de fogo e uma oferta de pecado. Tá? Essa oferta de fogo é o Ishê. Tá? Ishê era uma alusão ao Korban Olá. E a oferta de pecado é o Korban Hatat, o sacrifício de perdão, de pecado. E o curioso sobre esse versículo é que ele fala duas vezes perante Adonai. Ele fala, tem que levar uma oferta de fogo perante Adonai e uma oferta de pecado perante Adonai. A Torá, ela não adiciona palavras. Então, ela deveria estar escrito uma oferta de fogo e uma oferta de pecado perante Adonai. E não duas vezes. Ela salienta duas vezes perante Adonai. Tá? Vamos tentar entender esses três pontos que resolve um pecado acidental. O primeiro deles é o Korban Olá, tá? O Korban Olá, ele tem diversos usos, tá? Sendo que os dois mais concernentes, ele serve para a expiação de pecados da mente, que isso não é o tema dessa aula, e ele serve como uma oferta para alegrar Hashem, né?
Então, uma pessoa que levava um corban lá, uma das intenções é: eu quero levar uma oferta para alegrar a Hashem, não de pecado, não, eu quero simplesmente dar algo para Hashem. A pessoa ia lá e levava um corban lá. Tá? Já no caso do corban hatat, quando a pessoa pecou, tinha que levar esse corban. E tem algo muito curioso, porque a ordem devia ser diferente. Quando você pisa na bola com alguém, tá? Aí você fala: puta, pisei na bola com essa pessoa, vou comprar um presente pra ela e vou tentar me redimir. Então você compra um presente, lá um chocolate, e você vai até essa pessoa. E qual que é a primeira coisa que você faz? Pô, desculpa, comprei um presente aqui pra você, tal, como desculpa, tal. Primeira coisa, você sempre vai pedir desculpa. Você nunca vai dar um presente, você faz mal pra uma pessoa, você nunca vai dar um presente pra uma pessoa sem pedir desculpa. Porque a pessoa não vai fazer sentido. Então a desculpa, a ideia de pedir perdão pelo que você fez, ela sempre antecede qualquer agrado que você pode fazer para essa pessoa. Isso é natural. E muito curioso é que, nesse caso na Torá, o presente antecede a desculpa. Você dá um olá, o olá ele antecede o hatat. Você primeiro dá o presente para Hashem e depois você pede perdão para Hashem. Enquanto, na verdade, deveria ser o contrário. O hatat devia sempre preceder o olá. Né? Como é que a gente pode explicar isso? Através do termo que se repete. Tribunal divino. Perante Adonai, desculpa, perante Adonai. As duas vezes fala perante Adonai e perante Adonai, ele repete. Ramban fala, Nachmanitz, ele fala que toda vez que aparece perante Adonai na Torá, está se referindo ao tribunal divino. Toda vez que perante Adonai aparece, significa que Hashem está num momento, ele está sentado sobre o seu trono de julgamento. Ou seja, ele está no modo que vai te julgar. Tá? E, como a gente bem sabe, quando Hashem ele senta para julgar e começa a olhar para os nossos pecados, qual é a chance de sobrevivermos? Nenhuma. Nenhuma. Porque quando Hashem ele senta para julgar, ele age simplesmente com o atributo de Gevurah, o atributo de julgamento. E como nós temos pecados, como nós temos erros, assim que ele achar falha sobre nós, ele vai cobrar essa falha. Ele não vai dar tempo para nada, ele não vai dar tempo para se arrepender. Por quê? Porque ele está 100% de julgamento. Então, o que Hashem aqui está falando, então o povo errou acidentalmente e Hashem sentou para julgar esse erro. Se não houver expiação, se não houver um corban, vai ter punição severa. Por quê? Porque nesse caso, se não há arrependimento, se não há corban, o intencional e o acidental não se diferem. Eles são pecados iguais e eles vão ser cobrados iguais e eles vão causar a morte igual. Fim de papo. A única diferença entre o acidental, o desconhecido, o pecado desconhecido e o acidental, o consciente, é a forma que ele é remediado. Se nenhum dos dois é remediado, os dois vão ter o mesmo impacto destruidor, vamos dizer assim. Por quê? Porque Hashem, nos dois casos, ele está sentado no trono de julgamento dele. Está escrito isso aqui. O Israel pecou acidentalmente e fala de perante Adonai. Ou seja, Hashem ele está julgando o pecado acidental. E ele não vai levar em conta se é acidental ou não. Ele só leva em conta no momento que você vai buscar a teshuvá. Por isso que a gente tem que viver em constante arrependimento. Porque muitas vezes a gente sofre por pecados que a gente cometeu sem saber, mas como a gente não se arrepende, como a gente não busca sempre a teshuvá, a gente acaba pagando por algo que não precisaria pagar.
E muita gente acha, eu cometi sem saber. Hashem vai entender. Da onde está escrito isso? Aonde está escrito que Hashem, ele entende, ele reconsidera o pecador que não sabe o que está fazendo? Não está escrito em lugar nenhum. São falácias. Se a gente olhar aqui, o Olá, ele antecede o Hatat. Tá? Por quê? O Olá, ele é um presente. Ele é algo que alegra. Quando você dá um presente para alguém, a pessoa se alegra com você. Né? Você atiça, você aguça a bondade da pessoa. Por assim dizer. Né? Então você tenta amaciar a raiva da pessoa para que ela possa digerir melhor o seu pedido de perdão. E é exatamente isso que a Torá está falando aqui. Ou seja, o Ishê, o Corban Olá, ele antecede o de perdão nesse caso. Por quê? Porque Hashem está te ensinando um segredo. Aguce primeiro a minha misericórdia. Faça algo bom para mim. Deixe-me feliz com você. Aí você pede perdão. E eu vou te perdoar. Isso é um belo de um segredo. Tá? Isso é um belo de um segredo. Hoje, temos aqui dois corbans. Corban Olá e o Corban Hatat. Tá? O Corban Hatat é o para perdão. Perdão de pecados. Tá? Hoje, como ele se expressa esse Corban? Ele se expressa jejum, oração e sofrimento. Tá? Quando a gente sofre, quando a gente é punido por algum pecado e a gente passa por um certo sofrimento, ou quando a gente passa por um momento escuro na vida, esses momentos, ele tem duas definições. Se é o ímpio, é para castigar e destruir o ímpio. Se é o justo, é para purificar e perdoar o justo. Então, independente do pecado, intencional ou não, independente do jejum, independente da oração, independente do arrependimento, sempre vai haver uma punição. Não ache que, eu me arrependi, eu pedi perdão, eu não vou ser punido. Vai. De alguma forma, vai. Vai acontecer alguma coisa que não precisaria acontecer na sua vida. E por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque apenas assim, o ser humano, nós aprendemos que não há carta branca para o pecado. Se não fosse por essa punição aplicada sobre todo e qualquer pecado, nós pecaríamos o dia inteiro e à noite pediríamos perdão e estava tudo bem. Mas a partir do momento que Hashem ele começa a nos punir, a gente começa a parar para pensar, falar, é bom eu não fazer isso, porque não vale a pena. E isso é importante, muito importante. Falar que o perdão do pecado acaba com qualquer tipo de punição é falácia, é idolatria, é mentira. Veja, é importante também que sejamos punidos, porque é essa punição, tá, que vai limpar as nossas almas. Se a gente não paga os pecados aqui, se nós não somos punidos aqui de alguma forma e pagamos esse pecado, nós vamos pagar no mundo vindouro. Então, melhor agora do que depois. Isso é um ponto. Então são esses dois motivos da punição. Mas será mesmo que essa punição, será que Hashem ele é tão ruim assim, ele vai me punir por um pecadinho que eu fiz sem saber e tal? Por isso que o Corban Hatat, ele é antecedido pelo Corban Olá. Se a gente oferece um Corban Olá antes do Hatat, ou seja, se a gente dá um presente para Hashem, antes de pedirmos perdão, antes de jejuarmos, antes de orarmos, nós vamos aguçar a misericórdia dele. E na hora que ele nos julgar e definir a nossa punição, ele não vai ser simplesmente
no lado, ele não vai estar simplesmente no lado da Gevurah, do julgamento. Mas vai ter a misericórdia dele misturada. Ou seja, se nós ofertamos um olá antes de um hatat, o nosso julgamento do nosso pecado será um julgamento doce. E o que isso acontece? Muitas coisas. A primeira delas é que Hashem, ele pode nos dar mais tempo para realmente fazermos uma tshuvá de verdade. E a segunda e mais importante é que Hashem não vai anular, mas vai diminuir demais a punição. Por exemplo, aquele que seria punido com câncer por ter aguçado a misericórdia de Hashem vai ficar um dia com resfriado. Foi punido. A pessoa ficou resfriada. Ficou com aquele incômodo, nariz correndo. Mas era para ter sido um câncer. Esse é o segredo do Korban Olá. E a pergunta é, o que é o Korban Olá hoje? É tudo aquilo que você pode fazer para Hashem que agrada a ele. E o que agrada a Hashem? Torá e mandamento. Torá e mitzvot. Mas dentro de Torá e mitzvot, o que realmente agrada mais Hashem? Todo mandamento que se encaixa no grupo de entre você e seu próximo. Quer fazer Hashem feliz? Faça o que é bom para o seu próximo. Curiosamente, isso é exatamente o que os sábios falam como o primeiro passo da tshuvá. A tshuvá são vários passos. O primeiro deles é você começar a observar mandamentos, você assumir sobre si mandamentos que é bom para o próximo. Depois, você começar a assumir sobre si mandamentos, tá? que entrem no lugar desse pecado que você cometeu. E por aí vai. Mas o primeiro passo é ser bom para o teu próximo. Você sabe que você pecou, ou você sabe que você pega comete pecados intencionais, o que você faz? Começa a ser bom para o próximo. Faz tzedakah. Por isso que é importante, sempre os sábios falam, sempre é importante fazer tzedakah quando tem perdão. Tem que fazer tzedakah. Vai visitar pessoas no asilo. Vai visitar os órfãos. Vai visitar pessoas no hospital. Perde seu tempo ensinando o Torá para alguém, orando com alguém. Se você fizer isso, e depois você entrar no seu pedido de perdão, toda vez que você for punido pelos seus pecados não intencionais, pode ser que você nem perceba a punição. Pode ser que Hashem te troque uma falência por um pneu furado. Você furou o pneu do carro, você vai trocar, acabou. Foi uma punição que substituiu a falência. Por quê? Porque antes de você ser julgado, você conseguiu alegrar o coração de Hashem. Quando você estendeu a sua mão para o próximo de alguma forma. Isso é um segredo profundo. Agora, algo mais profundo ainda. A gente comete constantemente pecados. Tanto intencionais como não intencionais. Às vezes você não quer pecar, você não tem intenção e acaba cometendo um lashon hará. Sai, sem querer. Acontece. Se você vive engajado nas mitzvot, se você tem o costume de fazer tzedakah, você tem um costume de ensinar a Torá, você tem um costume de ser bom para o próximo, você tem costume de saber se alguém está passando fome, você vai lá e coloca pão na mesa da pessoa. Se você tem esse hábito de observar as mitzvot diariamente entre você e seu próximo, os seus pecados eles vão ser automaticamente, os acidentais automaticamente, vamos dizer assim, anulados. Você vai ser punido,
Mas você não vai nem perceber. Você vai achar que foi um acaso. Ah, furou meu pneu. Acontece. Não acontece. Furou o pneu porque Hashem está te punindo por algo que você fez. Mas graças ao seu coração e os mandamentos que você observa com o próximo, esse pneu furado já expiou muitos dos seus pecados. O tempo que você perdeu trocando o pneu e o estresse que você teve ali de trocar o pneu expiou muitos dos seus pecados. Por quê? Porque você alegrou o coração de Hashem. Você descobriu, você absorveu uma vida, você segue uma vida de mitzvot que alegram o coração de Hashem. E isso não tem preço. Aprenda essa lição. Por isso que é importante a gente ter uma vida focada, a gente tem que ser bom para os nossos próximos. Isso é mais importante do que as mitzvot entre você e Hashem. Não há mitzvah mais importante do que aquela que você pode fazer para o seu próximo. Certo, pessoal? Peço para vocês se inscreverem no canal, deixem um joinha e shalom a todos.